Olá, boa tarde. Meu nome é Cristiane e o meu grupo é composto pela Ana Clara e a Beatriz França. E o tema do nosso artigo é sobre o papel da biotecnologia na melhoria da saúde humana. Peraí. Bom, a nossa saúde, a saúde humana, é uma grande preocupação crescente em todo o mundo, né, por conta das doenças infecciosas que assolam a humanidade, né, ao passar do tempo. Então, a própria biotecnologia, ela tem desempenhado um papel dinâmico em melhorar os desafios relativos à saúde humana. E esse artigo em específico, ele tem como objetivo, né, é um artigo de revisão que vai descrever como, 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 como que a saúde humana, como que a saúde humana ela vem melhorado com o uso de métodos, né, de métodos super avançados, né, dentro de conceitos biotecnológicos, dentro do diagnóstico molecular, medicamentos, vacinas, cultura geneticamente modificada e gestão de resíduos. Bom, mas o que a biotecnologia oferece em prol da saúde? Ela oferece, né, diversas possibilidades que vão ajudar a fomentar cuidados, né, cuidados a respeito da saúde humana. Um deles, no caso, é o uso de fármacos, né, que são os medicamentos que são entregues de forma eficiente no corpo usando nanopartículas. Além também de alimentos que são geneticamente modificados, que são benéficos para a nossa saúde, pois eles atendem a necessidade de vitaminas e nutrientes essenciais no corpo, quando uma safra, no caso, ela vai ser nutricionalmente enriquecida. Aplicações também na limpeza ambiental, onde contaminantes do solo, água e ar estão sendo limpos usando micro-organismos ou plantas em um processo de biorremediação, que será falado posteriormente. Bom, quase 40% das mortes são devidas a doenças infecciosas e parasitárias, como, por exemplo, a malária, a tuberculose, a AIDS a cada ano. E essas doenças, né, essa disseminação, ela pode ser superada pelo desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico rápidas e precisas. Isso porque existem muitas ferramentas, né, de diagnóstico convencionais que são imprecisas, demoradas, trabalhosas e têm um custo muito alto. Em contraste, a biotecnologia moderna, composta de ferramentas de diagnóstico molecular, ela vai mostrar avanços recentes na biologia para a detecção de doenças. E algumas dessas ferramentas, né, são o PCR, é, os microarrays e os anticorpos monoclonais. O PCR, né, como exemplo, é uma ótima ferramenta porque ele vai precisar de um pequeno volume de amostra, né, de DNA para poder, né, amplificar e fazer sequências de DNA do patógeno que vai causar uma determinada doença e também, né, de organismos infecciosos ou, né, que são bem letais, como, por exemplo, HIV, plasmódio e micobactério. E dentro também dessa mesma questão de melhorar a saúde humana, né, com base em aplicações biotecnológicas, também existem as proteínas terapêuticas recombinantes. Atualmente, 5 organismos diferentes, incluindo bactérias, fungos, plantas, insetos e mamíferos, são usados em processos biotecnológicos para produzir as proteínas terapêuticas recombinantes. Biofármacos e proteínas terapêuticas, elas são muito promissoras em tratamentos que são eficazes contra doenças crônicas e complexas. E esse aumento na produção de produtos recombinantes, ele pode ser feito pela introdução de diferentes modificações nos respectivos organismos por meio de diferentes técnicas convencionais, como mutagênese, fermentação, processos sexuais, e modernos, como DNA recombinante e hibridoma. Bom, aqui tem uma tabelinha que a gente retirou do artigo mesmo, que são alguns exemplos, né, de proteínas terapêuticas usadas contra diferentes doenças. Então, aqui a gente tem o exemplo da hepatite, da hemofilia, isso, diabetes, anemias e as suas substâncias ativas, né, que são usadas como proteína terapêutica. Bom, e essas proteínas terapêuticas elas podem ser usadas contra, né, diversas doenças, como eu falei anteriormente, doenças crônicas. Uma delas é, um exemplo, né, a asma, diferentes tipos de câncer, doenças de Parkinson, de Alzheimer, e, e também os antibióticos, né, fatores sanguíneos, hormônios, vacinas, fatores de crescimento, enzimas e anticorpos monoclonais, eles, né, compõem, né, esses diferentes grupos de proteínas biofarmacêuticas ou terapêuticas que serão usadas, né, para poder ajudar na melhoria da saúde humana
dentro desse parâmetro biotecnológico. Bia? Agora eu vou falar um pouco sobre vacinas e entrega delas. Sendo falada, a biotecnologia, ela vem demonstrando uma grande importância na descoberta de problemas, como doenças, e procura para suas soluções em diversos países em desenvolvimento, como o Brasil. No final do século passado, as doenças infecciosas ofereceram grandes desafios e danos à população, sendo relativamente consequência da modificação ambiental, urbanização e consequente mobilidade de pessoas cada vez maior para os centros urbanos, como também a má gestão de saúde pública. São consideradas possivelmente a melhor realização do avanço médico do século, tendo conseguido eliminar a varíola de todo o mundo, por exemplo, e quase erradicar outras doenças como a poliomielite. O princípio para o uso das vacinas é muito simples, porque elas estimulam principalmente o sistema imunológico do paciente contra os agentes infecciosos, como vírus, bactérias, sem causar qualquer doença. Uma diversidade de vacinas recombinantes doenças humanas. Estas vacinas recombinantes incluem vacinas de DNA, vacinas derivadas de planta e vacinas de vetores virais. A tuberculose, por exemplo, é uma preocupação crescente em países em desenvolvimento, para os quais os cientistas estão fazendo numerosos esforços para obter uma vacina contra a tuberculose recombinante. Até agora, pesquisas conseguiram uma subunidade vacinal com o antígeno de superfície pela proteção de camundongos da infecção de tuberculose. Hoje em dia, o método mais utilizado de vacinas é a injeção, mas cada vez mais casos de HIV, hepatite C e B vêm sendo relatados pelo uso indevido de agulhas. E para evitar esse problema, há tecnologias que são livres de agulhas, como adesivos para pele, géis. Pode passar? Pode. Falando um pouco de alimentos geneticamente modificados e enriquecidos com nutrientes, nos países desenvolvidos, mais da metade das mortes infantis ocorrem devido à deficiência de vitaminas e nutrientes essenciais, sendo a anemia a principal causa da mortalidade materna, que é causada. Além disso, a desnutrição também tem efeitos adversos no sistema imunológico. Para superar essas deficiências de nutrientes e vitaminas, a biotecnologia permite a introdução de novos genes e novas características nas colheitas, de forma mais precisa do que a reprodução tradicional. A deficiência de vitamina A é a principal morte de crianças em países, a principal causa de morte de crianças em países em desenvolvimento. Essa vitamina é importante para aumentar a resistência contra doenças e para proteger da deficiência visual e cegueira. E para combater a deficiência de vitamina A, um alimento básico enriquecido com vitamina A foi criado. Para este propósito, o arroz enriquecido com beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, é produzido. Esse arroz é conhecido como arroz dourado. Cientistas de arroz contendo ferritina, que é uma proteína que armazena o ferro. E essa semente transgênica de arroz contendo o dobro de teor de ferro, essa semente transgênica de arroz contém o dobro de teor de ferro em comparação com o arroz não transgênico. Falando um pouco de alimentos fermentados, eles são consumidos rotineiramente em muitos países em desenvolvimento, como uma parte principal do ingrediente alimentar da dieta. Os alimentos fermentados primários incluem leite, coalhados, raízes e grãos.
A fermentação produz alimentos com valores nutricionais maiores, né, aumentados. Diferentes micro-organismos, como bactérias de ácido lático no queijo, vêm sendo introduzidas na fermentação de pães da padaria e na fabricação de cerveja também, para melhorar o valor nutricional e sabor. Também para minimizar as infecções por micro-organismos. Isso ainda está em fase de teste e desenvolvimento. Pesquisadores da Nova Zelândia também desenvolveram vacas geneticamente modificadas que produzem leite enriquecido com a proteína caseína. Outro objetivo dos organismos geneticamente modificados é produzir um leite com baixo teor de lactose, para que pessoas que têm intolerância à lactose possam também consumir esse leite sem problemas. Falando um pouco do papel da biotecnologia ambiental nos cuidados da saúde. Poluição e resíduos não tratados são os maiores riscos para a saúde humana, dos maiores riscos para a saúde humana hoje em dia. E exposições diretas a esses poluentes devem ser evitadas pelas pessoas. A biotecnologia ambiental revolucionou os cuidados com a saúde pública. A destruição completa de resíduos por meio de vários métodos biotecnológicos, tratamento biotecnológico. Como exemplo, o uso de micróbios de ocorrência natural na desintoxicação de substâncias nocivas. A estratégia de biotratamento varia de acordo com o tipo fisiológico de micróbio usado, ou seja, podem ser micróbios anaeróbios, aeróbios, aerotolerantes ou microaerofílico. O custo, a quantidade de desperdício e a capacidade de micro-organismos para degradar resíduos são as principais contemplações em biotecnologia ambiental. Os mais usados. Eu vou falar um pouco agora sobre a biodegradação de metais pesados e eu vou falar um resumo rápido sobre a biodegradação, que é o processo de decomposição de materiais de origem orgânica por ação dos seres vivos. Ou seja, os seres vivos eles decompõem aquele material orgânico ali. E os metais pesados, ele é uma das maiores preocupações do fato deles afetarem diretamente o ser humano, as plantas e os animais. E por que esses metais pesados estão aí no meio ambiente? Por conta da atividade antrópica, ou seja, a gente joga no meio ambiente uma coisa que faz mal para nós mesmos. Pode passar. Os micro-organismos, eles possuem enzimas para reduzir e oxidar os metais pesados, e isso ajuda na biodegradação. Os metabólitos microbianos, eles promovem a precipitação de metais pesados, enquanto os ácidos inorgânicos estimulam a solubilização do metal. Os metabólitos microbianos, eles são produzidos depois que aquele microorganismo ele vai decompor aquele material. E a superfície celular dos micro-organismos contém grupo amino, que ele é carregado positivamente, e o grupo fosfato, que é carregado negativamente, devido ao qual a absorção de metais pesados ela depende do pH. Então, esses micro-organismos eles só vão absorver esses metais dependendo do pH. Pode passar. E agora, sobre a biorremediação, ela acontece porque é o uso de micro-organismos ou plantas para descontaminar áreas ambientais que foram afetadas por um poluente. Então, naquela água ou solo contaminado, eles vão introduzir micro-organismos ou plantas para elas poderem degradar aquele material que está contaminando o ambiente e transformar isso em energia. A eliminação inadequada de resíduos, lodo industrial e uso de pesticidas na agricultura são as principais fontes de poluição. A exposição a contaminantes causa muito saúde, né? Saúde humana.
Por isso, a gente tem que entender os riscos e desenvolver técnicas de remediação para tornar isso importante. A gente tem que fazer essas técnicas, elas são de muita importância por conta dessa poluição. Esses contaminantes são conhecidos por causar câncer em seres humanos. Esse contato a longo prazo desses são chumbo, cromo, petróleo, pesticidas, eles podem resultar em várias doenças, inclusive, né, ao câncer, como eu acabei de falar. Pode passar. Os contaminantes, eles são usados, eu falei no slide anterior, eles são usados como fonte de energia pelos micro-organismos. E, em seguida, são convertidos para a forma menos tóxica ao meio ambiente. Pode passar. E a conclusão sobre essa nossa apresentação, sobre esse artigo, é que a biotecnologia ela ofereceu dispositivos médicos modernos para diagnóstico e prevenção, como os kits de teste de diagnósticos e vacina. Nessa imagem, eu trouxe uns kits de diagnóstico de Zika, dengue, e esse outro aqui, que eu não sei qual é o nome. E a desnutrição, ela vai surgir, né? Ela existe por conta da falta de nutrientes essenciais no organismo humano. E a desnutrição causa morte, leva à morte. Então, a biotecnologia, ela desempenha um papel importante na eliminação desses problemas, produzindo alimentos enriquecidos com nutrientes, como o arroz dourado, que a Bia falou, o milho. Pode passar. E os poluentes e resíduos não tratados são um grande perigo para a saúde humana, como eu falei, e são os causadores de câncer. Então, o papel da biotecnologia, nesse ponto, é desenvolver técnicas para biodegradar esses poluentes, como a biodegradação e a biorremediação. E essas duas técnicas, elas são usadas através, né, de micro-organismos. E a precipitação de materiais pesados e biorremediação de poluentes são as principais vantagens do uso da biotecnologia no meio ambiente. E é isso. Obrigada, gente.